Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Meu nome é Jefferson Gano Soares. Estou realizando o estágio híbrido em extensão Uninter do curso de Letras do Ensino Médio, o EJA. Minha primeira licenciatura é em Letras, meu polo é Uninter Juara. Minha orientadora é Maria de Fátima da Silva. Meu RU é 666-870. O tema: conjunções coordenadas e subordinadas adverbiais. Pois bem, em vídeos anteriores estudamos as coordenadas e demos início às subordinadas adverbiais. Iremos dar continuidade agora com as conformativas. Das conformativas, a ideia é de acordo com a conformidade com alguma coisa. Aqui nesse exemplo, ele fez o relatório conforme o chefe pediu. Ele fez o relatório conforme o chefe pediu. Vimos aqui que a oração principal, ele fez o relatório. Esse conectivo, conforme aqui, conforme o chefe pediu, de acordo com o chefe pediu, segundo como o chefe pediu. Então aqui estamos diante de uma oração subordinada adverbial conformativa. Lembrando que essa oração ela está em sua ordem direta. Então aqui essa vírgula ela poderia ser facultativa e não obrigatória. No outro exemplo, ele sempre analisa tudo como ensinou o mestre. Ele sempre analisa tudo como ensinou o mestre. Ele sempre analisa tudo. A oração principal está em sua ordem direta. Como ensinou o mestre. Conforme ensinou o mestre. Consoante ensinou o mestre. Estamos aqui de uma oração subordinada adverbial conformativa. A vírgula aqui, como está em sua ordem direta também, se seria uma vírgula facultativa. Conforme meu pai ensinou, hoje eu estudo. Vendo aqui o conectivo conforme, meu pai ensinou. Hoje eu estudo. Hoje eu estudo conforme meu pai ensinou. Da maneira que meu pai ensinou. Vimos aqui que ela está numa ordem indireta. Então, aqui a oração principal. Aqui a oração subordinada adverbial conformativa. Essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória por estar em sua ordem indireta, oração deslocada. Ele estuda muito, não obstante, passa. Aqui estamos diante de ele estuda muito. Ele estuda muito, porém não passa. Ele estuda muito. Aqui estamos diante de uma oração coordenada, assindética, e aqui uma oração coordenada sintética adversativa. Observamos que nem sempre esse obstante ele poderá ser condicional. Não obstante estuda, não passa. Percebemos aqui que o verbo estuda está no subjuntivo. Com isso, ele deixa a oração em sua forma condicional. Não passa, não obstante estuda. Se ele não estudar, ele não passa. Não passa. A oração principal, não, o conectivo, não obstante, essa vírgula obrigatória. Seus conectivos das conformativas, conforme, segundo, consoante. Na comparativa, o que seria comparativa? Ela introduz uma ideia de comparação. Temos um exemplo aqui. Ele trabalha mais do que estuda. Ele trabalha mais do que estuda. Ele trabalha, oração principal, mais do que.
estuda. Oração subordinada adverbial comparativa. Ele está fazendo uma comparação. Esse do, na comparativa, ele pode ser suprimido e não há alteração de sentidos. Ele trabalha mais que estuda. Ele trabalha como um escravo. Ele trabalha. Na comparativa, o verbo ele pode vir também de forma implícita, igual ele está aqui. Ele trabalha como um escravo trabalha. Então, ele é a única que aceita o verbo implícito. Ele trabalha a oração principal como um escravo trabalha. Quanto um escravo trabalha. Então, aqui, oração subordinada adverbial comparativa. Ele escreve como Pedro escrevia. Ele escreve oração principal como Pedro escrevia. Oração subordinada adverbial comparativa. Aqui, essa vírgula poderá ser facultativa por estar em sua ordem direta. Os conectivos. Mais do que, mais que, mais do que, menos do que, quanto, como. Esse como aqui, ele pode ter vários sentidos. Vou dar alguns exemplos aqui. Como chegou atrasada, não pôde entrar. Por que não pôde entrar? Por quê? Porque chegou atrasado. Porque chegou atrasado, não pôde entrar. Então aqui ele tem uma relação, aqui pode ser substituído esse como por quê. Ele tem uma relação de causalidade nesse exemplo. Não pôde entrar, oração principal, porque chegou atrasado. Aqui, essa vírgula obrigatória, por oração estar em sua forma indireta, anotou tudo, como eu pedi. Anotou tudo, oração principal, conforme eu pedi. Oração subordinada adverbial conformativa, nessa daqui. Aqui, a vírgula é facultativa por estar em sua ordem direta. Anotou tudo, como eu. Aqui, mais uma vez, vamos trabalhar com aquela ideia do verbo implícito. Anotou tudo, oração principal, como eu anotei. Então, aqui estamos diante de uma oração comparativa com o verbo implícito. Anotou tudo, como eu anotei. A vírgula aqui, facultativa por estar em sua forma direta. Na proporcional introduz uma ideia de proporção. Exemplo. Quanto mais ando, mais me canso. Quanto mais ando, mais me canso. Aqui. Os seus conectivos são à medida que, à proporção que, ao passo que. Quanto mais ando, mais me canso. Aqui vimos aqui que ela está em sua forma indireta, essa vírgula obrigatória, mais me canso. Oração principal, quanto mais. Oração subordinada adverbial proporcional. À medida que fala, mais me confunde. Mais me confunde à medida que fala. Oração principal, aqui, à medida que. Oração subordinada adverbial proporcional. Também, vírgula obrigatória, por estar em sua oração deslocada. À medida que subo, a temperatura desce. A temperatura desce, oração principal. À medida que subo. Oração subordinada adverbial proporcional. Vírgula obrigatória, está em sua ordem indireta. Aqui
Aqui vamos prestar atenção para não nos confundirmos com esse conectivo na medida em que. Na medida em que não havia sinalização, houve acidente. Houve acidente porque não havia sinalização. Aqui nessa aqui estamos diante de oração principal e aqui estamos diante de uma oração subordinada adverbial causal. Quando usamos esse na, levamos ela para causalidade. E quando usamos esse na, esse nem, ele é obrigatório. Essa vírgula é obrigatória ou facultativa? Aqui estamos diante de uma vírgula obrigatória, por estar em sua forma indireta. Final. Final tem a ideia de finalidade, de desejo. Estuda muito para que seja aprovado, a fim de que seja aprovado. Estuda muito. Oração principal. Para que seja aprovado. Oração subordinada, adverbial, final. Vírgula facultativa, por estar em sua ordem direta. Falou tudo para que ela pudesse entender. Falou tudo. Oração principal. Para que ela pudesse entender. Com a finalidade de ela entender. A fim de que ela pudesse entender. Para que. Oração subordinada, adverbial, final. Saiu cedo para que chegasse a tempo. Saiu cedo. Oração principal. Para que chegasse a tempo. A fim de chegar a tempo. Com a finalidade de chegar a tempo. Oração subordinada adverbial final. Aqui estamos diante da temporal. A temporal ela introduz uma ideia de tempo. Quando cheguei, começou a chover. Começou a chover quando cheguei. Tempo. Quando, seus conectivos. Quando, assim que, logo que, mal, apenas, desde que, enquanto. Esse enquanto ele tem que ter uma forma simultânea. Começou a chuva. Oração principal. Quando eu cheguei. Oração subordinada, adverbial, temporal, conectivo quando. Vírgula obrigatória por estar em sua forma indireta. Outro exemplo. Enquanto estudo, ouço música. Ouço música, oração principal. Enquanto eu estudo. Quando eu estudo. Oração subordinada adverbial temporal. Vírgula obrigatória por estar em sua forma indireta. Eu cheguei quando ela saiu. Eu cheguei assim que ela saiu. Eu cheguei logo que ela saiu. Eu cheguei, oração principal. Quando ela saiu. Oração subordinada adverbial temporal. Vírgula facultativa por estar em sua ordem direta. Desde que chegou, está estudando. Desde que chegou, está estudando. Está estudando logo que chegou. Assim que chegou. Está estudando, oração principal. Desde que chegou, desde que. Oração subordinada adverbial temporal. Vírgula obrigatória, por estar em sua forma indireta. Desde que estude, fará boa prova. Preste atenção aqui, que esse verbo ele está no subjuntivo. Ele deixa uma ideia de hipótese, uma ideia de condição. Fará boa prova, oração principal. Caso estude,
desde que estude. Então, aqui estamos diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Esse verbo no modo subjuntivo leva a oração para uma condição. Pessoal, aqui estão minhas referências. Agradeço. Obrigado. Até mais.